Então é o seguinte, durante essa semana nós estamos falando sobre um assunto importante que é a salvação de vidas, né? De salvar vidas, salvar almas, levar pessoas a Cristo. E nós vimos ontem a importância da pregação, o valor que tem a pregação para a salvação de pessoas, certo? Então é isso. E hoje nós estaremos falando sobre como ter uma pregação, ou nós vamos falar na verdade sobre a pregação irresistível. Então, principalmente pastores têm passado por um grande desafio, né? Todos os pregadores, mas principalmente o pastor que tem um ministério, né? E parte desse ministério é pregação, de conseguir despertar a atenção das pessoas. Então ele percebe que as pessoas não estão tão interessadas em suas pregações, ele percebe que o ministério dele não está crescendo, os membros cada vez mais diminuindo na igreja. Nessa época de pandemia, então, quão complexo é conseguir, né, despertar a atenção das pessoas. E o que será que está acontecendo? Será que as pessoas elas não precisam ouvir os sermões? Será que elas não precisam ouvir da palavra de Deus? Com certeza elas continuam precisando da salvação, de ouvir a palavra de Deus. Mas o problema é que nós vivemos numa época que é um grande desafio, né? E os desafios primeiro, que a gente tem uma dificuldade de poder se concentrar, de poder focar em alguma coisa, né? Então a distração hoje é muito grande por causa do celular. Imagina, esse tempinho que eu estou falando com vocês aqui, pode ser que você já esteja distraído, não esteja nem prestando mais atenção. Olha só. Então é um período que a gente está passando por um grande desafio. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas eu vou contar uma história. Essa história é um dia que eu estava andando na praça da cidade e eu comecei a ver um tumulto. Um monte de gente, sabe? Aquele monte de gente assim fazendo aquela muvuca. Não sei se vocês entendem o que é muvuca, mas fazendo toda aquela bagunça ali, né? Aquele monte de gente, gritaria e tudo mais. E eu olhava e falei, gente, o que está acontecendo ali? E eu ia aproximando e tudo mais, e daqui a pouco o pessoal parou. Aí quando o pessoal parou, eles tinham um homem sentado. E na praça, assim, ela era uma praça bem bonita, sabe? Tinha um piso, assim, bem bonito. E só que ela tinha areia em cima desse piso, né? E o pessoal pegou e começou a questionar ele sobre algo. O pessoal começou a perguntar a ele sobre uma mulher que estava ali e tudo mais. E eu olhando para aquela cena, eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? E eu percebi que eles estavam com uma mulher, segurando a mulher. E eles estavam acusando a mulher de algo. E eles estavam perguntando para aquele homem o que ele iria fazer. Opa, que bom que, que o Rafael está conseguindo ouvir. E aí, eu fiquei encabulado, eu fiquei esperando agora a resposta, porque ele colocou a mulher para aquele homem ser julgado por ele. Então ele ia decidir o destino daquela mulher. E agora eu fiquei olhando para aquela cena e falei, o que aquele homem vai falar? Eu imaginei que ele ia chegar e já ia dar uma resposta, né? E aí do nada ele abaixa e começa a escrever no chão. No piso ali, o piso era um piso bem bonito assim na praça, mas ele tinha areia assim, e ele começa a colocar o dedo assim. E eu fiquei olhando aquela cena e falei, o que ele está fazendo? Por que ele não responde a pergunta deles? E ele só levanta, ele fala, ele estava acusando aquela mulher de adultério, né? E de acordo com a Bíblia, né, se a mulher ela era pega em adultério, tinha que ser apedrejada, olha só. Já perceberam que história é que eu estou contando, né? Na verdade não é história minha, é história bíblica, mas eu só me coloquei dentro da história para vocês perceberem que existem maneiras da gente poder chamar a atenção das pessoas para algo que a gente vai conversar. E nessa própria história, Cristo faz exatamente isso. Você vê que antes dele falar alguma coisa, ele primeiro chama a atenção das pessoas. Então ele abaixa e começa a escrever na areia. E todo mundo fica atento, olhando para ele. O que será que ele vai falar? O que ele está fazendo? E aí quando ele levanta e fala que nunca pecou que atire a primeira pedra. Aí o pessoal entendeu a mensagem. Teve muito mais impacto a mensagem por ele ter chamado a atenção das pessoas. Ele poderia chegar e argumentar e criticar e falar um monte de coisas, mas não. Ele primeiro chamou a atenção deles.
quando ele estava com atenção, aí agora ele começa a explicar, a dar o ensino. E é exatamente isso, uma estratégia que muitas pessoas negligenciam hoje. Sabe, os pregadores, por acharem que a gente está pregando a palavra de Deus, a gente pode falar de qualquer jeito, porque o Espírito Santo vai me usar, o Espírito Santo vai falar através de mim. A gente tem que entender que o Espírito Santo ele pode nos usar da forma que ele quiser, mas ele escolhe que nós façamos a nossa parte. Ele que escolheu isso. Ele nos deu dons para isso, para a gente poder trabalhar com nossos dons. Tem até aquela parábola dos talentos, né? Que ele nos dá recursos para a gente trabalhar com nossos recursos. São recursos valiosos. Valiosos. Ele fala de talento. Talento era uma moeda, um peso de moeda na época. Então o talento valia muito. Era como se a pessoa trabalhasse, se não me engano, 8... Para eu não falar, eu acho que é 8.000 dias de trabalho. Então pensa, 8.000 dias de trabalho. Quanto que a pessoa não deveria trabalhar para conseguir ter um talento? É uma coisa muito valiosa. E ele conta na parábola que um tem um talento, outro 2, outro 5. Então, todo mundo recebeu algo valioso. Só que alguns tinham uns a mais que outros, mas todo mundo tinha algo valioso. Então tem talento. E a gente precisa trabalhar. É isso que a parábola fala. E muitas vezes a gente não faz isso. Então você tem um dom de poder ensinar, de pregar, você tem às vezes um ministério, e às vezes você ignora a importância de você poder melhorar e buscar a melhora desses talentos, desses dons. Você buscar estratégias. Imagina, a gente está numa época que as pessoas elas não conseguem se concentrar. Elas não conseguem ficar 10 minutos observando uma coisa. Então você viu o quanto que as pessoas estão distraídas, desfocadas daquilo que tem que prestar atenção, que é a palavra de Deus, porque o celular, entre outras coisas, distrai muito fácil. E o que a gente faz então? Então, primeiro, e um outro fator também, é que as pessoas também têm preconceito. Então, não só a distração é um desafio, mas um outro desafio também é o preconceito. Então a pessoa ela já tem um conceito pré-formado sobre um assunto. Então a pessoa pensa, por exemplo, se eu chegar e falar assim, olha gente, eu vou pregar hoje sobre João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente sabe até de qual verso. A pessoa vai falar, o que ele vai falar de novo nesse verso? Não tem nada de novo nisso aqui, né? A pessoa tem um preconceito já, ela fala assim, não vai ser interessante. Por falar em falar de novo, né? Pregar textos conhecidos, eu achei interessante que uma vez um pastor, ele foi pregar numa igreja, e aí ele chegou lá na igreja e falou assim, irmãos, hoje nós vamos estudar tal assunto. E esse assunto, né, era um assunto que todo mundo deveria conhecer. Ele falou, vou pregar sobre X. E aí, ele perguntou assim, ele falou assim, gente, quem aqui na igreja já conhece a história tal? Todo mundo da igreja levanta a mão. E o pessoal levanta a mão, e o pastor olha assim e fala, então tá bom, então não preciso pregar, né? Todo mundo já conhece. Vamos orar, estão dispensados, vão todo mundo para casa. E o pessoal ficou assim, nossa, mas como assim? O pastor não vai pregar? Como? Tem que ter um sermão. E ele realmente, ele orou e foi embora. Aí ok. No outro dia o pessoal pensou, bom, se o pastor vier com aquela pergunta de novo, não vou levantar a mão. E detalhe, era uma semana de oração que ele estava fazendo. Então, seria todos os dias daquela semana ele ia pregar. E o pessoal já pensou, será que o pastor vai perguntar isso aqui a semana inteira? E aí ele foi no outro dia, como já se esperava, como ele tinha até medo que acontecesse, o pastor de novo pergunta, gente, vocês já conhecem essa história? Ninguém levanta a mão. O pessoal não levanta a mão. Ele olha e fala, mas vocês são todos cristãos, conhecedores da palavra de Deus, vocês deveriam conhecer. Então vão para casa e vão estudar. E aí o pessoal fica encabulado. Como assim? Mas se a gente fala que conhece, ele fala, então não precisa pregar. Se eu não conheço, eu tenho que conhecer. O que a gente vai fazer? E aí, no terceiro dia, o pessoal já fez um combinado na igreja. Chegaram mais cedo na igreja e combinaram, olha, vamos fazer o seguinte, metade da igreja fala que conhece,
A outra metade fala que não conhece. Porque eu quero ver, o pastor tem que pregar, né? Chegou no terceiro dia, o pastor fez a mesma pergunta. Irmãos, quantos aqui conhecem essa história? E aí metade da igreja levanta a mão, sim, e a outra metade não levantou a mão. Aí ele olhou e falou assim, então, a metade que conhece, explica pra outra metade que não conhece. Não tinha jeito, o pastor ele dava pra fazer de tudo para não pregar, né? Então, tem muitas, às vezes a pessoa ela tem histórias que são, né, bem conhecidas na Bíblia, né? E às vezes a pessoa tem esse preconceito. E tem outros preconceitos também, como por exemplo, imagina se um pastor vai pregar sobre dízimo e falar, pronto, é ladrão, vai querer roubar meu dinheiro, quer ganhar meu dinheiro e tudo mais. Sendo que dízimo é bíblico, tá na Bíblia. Mas ele já tem, né, já são assuntos que são banalizados já, certo? São assuntos bíblicos, mas que são banalizados e as pessoas elas têm dificuldade de entender. E por que isso acontece? Aí que está um problema. Por que esse preconceito acontece? É porque não tem sido ensinado da forma correta. E aí que está o problema. Então, as pessoas elas têm pregado sobre assuntos bíblicos, mas não têm dado base bíblica suficiente para as pessoas serem alimentadas pela palavra de Deus. E é onde elas não vão acreditar. Ela vai se deparar com uma era da informação, onde ela consegue ter informações sobre tudo, e opiniões e teorias de todo quanto é tipo. E você vem com um sermãozinho, me desculpa a palavra, né? Mas quando a gente acaba pregando sem um conhecimento profundo da Bíblia, é isso que vai acabar acontecendo, sabe? As pessoas elas vão olhar e falar assim, nossa, mas isso aqui não está agregando nada. É melhor assistir o Netflix, ensina muito mais sobre outras coisas. Os documentários da Netflix, entende? As boas novas para as pessoas não têm sido tão boas novas por causa da maneira que a gente tem pregado e o conteúdo que a gente tem pregado. E na verdade, talvez a gente não está pregando as boas novas, porque as boas novas na Bíblia é o conteúdo bíblico aprofundado. Entende? Então, o primeiro ponto que a gente precisa é conseguir chamar a atenção das pessoas. Porque se você não tem a atenção delas, não adianta, você pode falar o que for. Imagina, a gente tem aqui, vocês que estão na live participando aqui agora. Imagina se eu não tivesse chamado a atenção de vocês aqui, vocês já tinham saído e falado, mas aqui não tem nada de importante, aqui não tem nada de interessante. Vocês viram que eu usei estratégias aqui para poder contar histórias, dei suspense, conter algo bem-humorado, né? Então isso são estratégias que a gente pode usar numa pregação. E não tem nada de errado, certo? Não tem nada de errado com isso. Então, tem alguém que... Aqui. Não tem nada de errado você usar isso nos sermões. Agora o problema é que isso não pode se tornar o principal do sermão. Entende? Então, se o seu sermão ele é baseado só em contar história, só em contar piada, aí se torna outro problema. E aí cai na parte onde a pessoa ela não tem conteúdo, não tem a profundidade. Entendeu? Então, um problema é você não chamar a atenção da pessoa primeiro. O outro problema é você ficar só querendo chamar a atenção. Então você está focando para você esquece de focar na Bíblia. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Ok, depois que eu consegui chamar a atenção então da pessoa, despertou a atenção, tá todo mundo prestando atenção. Então agora, o que eu vou falar agora é muito importante. Você não pode perder o que eu vou falar. Então olha bem para mim. Então chamei a tua atenção. Agora o que eu vou falar você vai conseguir assimilar. Qual que é o próximo passo depois que você chama a atenção da pessoa? Você passa o conteúdo. Entende? Agora você chamou a atenção, você vai poder pregar de verdade. Agora você vai poder abrir a Bíblia. E aí você vai pegar o texto bíblico, você vai abrir o texto bíblico e você vai explicar para a pessoa. Mas aí volta naquele ponto que eu falei. Não adianta você só querer pregar agora e você pregar um sermão sem uma profundidade bíblica. As pessoas elas vão julgar a gente. Quem olha o nosso coração é Deus, o ser humano olha a aparência. As pessoas julgam. Então, principalmente porque assim, todo mundo tem um grau do seu desenvolvimento, da sua maturidade espiritual. Então, quanto mais distante as pessoas estão de Deus, mais as pessoas julgam. Então, a gente julga mais, quanto mais distante de Deus, mais a gente julga. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa eliminar primeiro esses bloqueios da pessoa, para que depois que a gente elimina isso, a gente tenha uma oportunidade de poder pregar para ela. E agora, quando a gente for pregar, a gente não vai pregar qualquer coisa, a gente tem que pregar um conteúdo que seja aprofundado.
E aí talvez vocês estejam falando assim, mas olha, você está falando isso aí, né? Quem que é ele para falar isso aí? Bom, eu por mim mesmo não sou nada. Não sou nada. Mas eu queria mostrar para vocês, e isso aqui não é para me gabar, certo? Eu não tô querendo gabar de forma alguma, mas eu queria mostrar para vocês aqui, ó, um exemplo de uma mensagem que eu recebi depois de ter pregado na igreja. Hoje eu moro no Paraná, apesar de que eu estou em Brasília, né? Mas eu moro lá no Paraná, lá no sul. E aí eu cheguei recentemente nessa igreja. E eu fiz um sermão, e aí eu preguei esse sermão, né? Deus pôde me usar, eu permiti Deus me usar, né? E olha que esse sermão demorou, viu? Eu falava pro pessoal, gente, se vocês quiserem ir embora, pode ir, não tem problema, vocês estão liberados, não é obrigado a ficar aqui não. Eu falava isso pra eles. Passou meio-dia, o pessoal tava lá, tinha gente que tava ali ouvindo. E aí depois eu recebi essa mensagem no WhatsApp. E olha o que a irmã falou. Olha, só para te agradecer pela mensagem de hoje. Foi muito edificante para mim. Eu e minha família estávamos comentando. Que bom que você está conosco na nossa igreja. Só acrescenta para nossas vidas. Então, olha só. Por que eu estou colocando isso aqui? De novo, eu não estou querendo me gabar nem nada. Mas quando eu cheguei lá, deixa eu mostrar para vocês um exemplo do que eu fiz para poder chamar a atenção do pessoal. Eu fui pregar sobre a parábola do semeador. E é uma história que todo mundo conhece, né? A parábola do semeador. Porque tem um semeador que ele sai para semear e ele joga. E aí tem os 4 solos, né? Então ele joga uma semente, a semente cai no meio da estrada, depois um solo rochoso, depois um solo espinhoso, e aí depois um solo fértil. E todo mundo conhece a parábola. E se eu chego e falar, já de início, gente, vou pregar hoje sobre a parábola do semeador. O pessoal ia olhar e falar assim, mas como assim? A gente já conhece aqui, não tem nada interessante. O pessoal não... Aí eu peguei, levei um copinho com terra e eu tinha uma semente lá dentro. E eu chamei uma criança. E eu falei assim, eu quero chamar uma criança corajosa aqui na frente. O rapaz foi lá na frente tudo. Eu falei, o que você está vendo aqui? Ele é uma semente. E semente a gente faz o que com ela? Planta, isso. Então planta. Aí ele plantou a semente. Eu falei, pronto, pode levar, é sua. Você leva pra tua casa e você vai vê-la crescer. Vai cuidar dela, vai ver ela crescer e tudo mais. E o pessoal já entendeu o que eu estava querendo dizer. Ali já chamou a atenção deles o fato de ter uma ilustração. E aí eu peguei um outro copinho, coloquei no púlpito da igreja. E esse copinho já era uma muda maior. Eu falei, hoje aquilo lá é uma semente e daqui uns dias vai ficar essa muda aqui. E depois vai virar uma árvore grandiosa. Que vai dar frutos e tudo mais. E é sobre isso que Cristo fala na parábola do semeador. Olha que interessante. O pessoal já... Uma coisa simples. E é o que Cristo fazia, né? Ele conseguia trazer para a realidade das pessoas. E eu parti dali, do que Cristo estava ensinando para a gente realmente sobre a terra, a plantação e tudo mais. Eu usei aquilo ali como uma forma de poder ilustrar o que eu estava querendo dizer. Fazer ilustrações. Chamar a atenção. E aí depois eu peguei e fiz o quê? Eu falei, agora vamos fazer o seguinte, vocês vão ler os versos. Então eu passei os versos que a gente ia estudar. E eu falei, vocês agora vão ler e vão comentar entre vocês. Vocês vão estudar entre vocês. E eu deixei eles lendo. Eu falei, então vocês vão ficar lendo aí a Bíblia. E eu sentei lá na frente da igreja. E o pessoal começou a ler e eles começaram a comentar entre eles. Falei, imagina só, o pessoal está na igreja estudando a Bíblia. Todo mundo estudando a Bíblia. Enquanto talvez poderia estar só eu falando, e metade da igreja não está prestando atenção. Claro que depois, aí eu quis ouvir, né, o que cada um entendeu do texto, e depois teve a parte da pregação, do sermão. Então percebe que existem muitas coisas que a gente pode fazer para poder aumentar a atenção das pessoas e agregar a vontade dela, né, de poder prestar atenção no conteúdo bíblico. E isso é uma coisa que a gente também tem que orar a Deus, pedindo para Ele nos ajudar. E temos que buscar nos esforçar. Certo? Eu falo assim que eu tenho
tem alunos da mentoria, e que eu recentemente eu criei como que eu posso dizer, graus das joias, eu falei assim, né, porque é o nome da mentoria Tesouro Hebraico e tudo, e aí eu coloquei os graus, né, então o primeiro grau é a pessoa poder ter uma leitura atentiva, um estudo atentivo da Bíblia, o segundo é poder fazer um estudo aprofundado, e o terceiro é poder pregar um sermão expositivo, que inclusive é o melhor tipo de sermão que tem para pregar. O que é o sermão expositivo? É quando você estuda o texto a partir do que o texto diz, dentro do seu contexto, literário, dentro do seu contexto histórico, né? No original. Então tudo isso agrega bastante. Então eu tenho esses níveis, né? Então tem o bronze, prata e o ouro. E aí eu vou incentivando cada um deles a ir escalando, né? Nesses graus para poder chegar ao ponto, né? De estar pregando mensagens poderosas e irresistíveis. Eu gosto de dizer isso. O que é uma mensagem irresistível? É que você chama a atenção da pessoa e você prega um conteúdo bíblico aprofundado. Se você prega um conteúdo bíblico aprofundado, se você tem a atenção da pessoa e prega um conteúdo bíblico aprofundado, ninguém consegue resistir. Imagina. A pessoa ela presta atenção e ela percebe que tem ali a palavra de Deus falando com ela. Né? E aí depois disso, depois que você entrega o conteúdo, você faz um apelo. Por que o apelo é importante? O apelo não precisa... E aqui as pessoas têm que entender. O que é o apelo? Né? O apelo não é só você chegar ali e fazer as pessoas se emocionarem e vir na frente da igreja e tudo mais, né? E aceita Jesus e tudo. Não, não é isso. O que é o apelo? É você fazer a pessoa tomar uma decisão, ela levar a pessoa para ação. Isso que é apelo. Então você pega e você fala, olha, do que a gente estudou e que a gente compreendeu hoje, que Deus falou conosco hoje, qual que é a tua decisão? Qual que é a tua escolha? O que você vai fazer? Você vai fazer isso ou você vai fazer aquilo? Então, do que eu falei aqui hoje? Hoje eu falei que a gente precisa chamar a atenção das pessoas. Primeiro, porque as pessoas elas têm dificuldade de se concentrar hoje em dia. Elas se distraem com muita facilidade. Segundo, que a gente tem muito preconceito. Né? Preconceito seja por algo que não acredito ou que talvez a pessoa acreditar que aquilo ali a pessoa não tem algo a mais para me ensinar, achar que a pessoa já sabe. Então, tem esse tipo de preconceito. Né? Aqui são alguns exemplos, né? Pode ter vários. Então, para isso a gente precisa chamar a atenção da pessoa. A gente precisa ter uma estratégia para chamar a atenção da pessoa. E depois que você tem a atenção, aí você passa o conteúdo. Depois que você passa o conteúdo, aí a pessoa ela toma uma decisão. Então, depois que você entendeu isso aqui, eu pergunto: você quer ser a pessoa que prega só historinhas na igreja? Ou você quer ser aquela pessoa que simplesmente chega lá e já começa a falar as coisas querendo que todo mundo engula o que você está falando? Qual vai ser a pessoa que você vai ser? Ou você vai ser a pessoa que vai, sim, buscar se dedicar e dar o seu melhor, porque você está fazendo algo para Deus, não é para você, não é para as pessoas, mas é para Deus. Nós somos beneficiados, as outras pessoas são beneficiadas, mas tudo gira em torno de exaltar e glorificar o nome de Deus. Qual é a sua decisão? Percebe? Eu não precisei falar assim, olha, se você tá sentindo e agora, não precisa disso, né? Então, inclusive, H. Henry, perdão se eu não estou pronunciando certo aqui, né? Falou, olha, emocionalismo está tomando conta hoje em dia. Acho muito legal o jeito que está explicando exatamente, tomam conta mesmo. Então, as pessoas elas só tomar decisões ali por causa do que ela está sentindo ali na hora, na flor, na calor do momento ali e tudo mais. E não, a gente pode ser bem, né, bem racional no aspecto de, olha, entenda, não é tudo mil maravilhas, tudo mais, tudo. Eu vou abrir para perguntas para vocês, certo? Talvez tenha muitas dúvidas que vocês tenham a respeito do que a gente tem conversado, eu vou abrir para perguntas. Eu vou pedir assim, ó, olha aqui no canto embaixo, você vai ver que tem um balãozinho como interrogação. Aí fica melhor para poder ver as perguntas de vocês. Mas vamos lá. Não sei se é Henry, H. Henry, Henry,
não sei como que pronuncia, perdão. Ele perguntou, você é de qual igreja? Eu acho sempre engraçado quando as pessoas me perguntam isso, né? Qual que é a tua religião, qual que é a tua igreja, qual que é a tua denominação? Percebo que não tem problema perguntar, tá? Faz parte porque a gente busca identificar, né, quem que é a pessoa. Mas assim, quando você olha para a Bíblia, né, quando Jesus ele institui a igreja, ele institui uma igreja. A igreja só existe uma. Então qual que é a igreja? Bom, se eu não sou da igreja de Cristo, então Jesus só tem uma igreja. Né? Agora, o que é a igreja de Cristo? Não é a placa da igreja que determina o que é o nome de Cristo. Apesar de que é importante, nós fazemos parte de um grupo religioso, fixar a raiz, né? Vamos dizer assim. Mas a gente tem que entender que a igreja ela é mais do que uma placa ali da igreja, que é um prédio. Né? E que igreja, na verdade, é todas aquelas pessoas que invocam o nome do Senhor e que vivem a realidade, né? Que vivem de acordo com a realidade do reino, que vivem o evangelho do reino, os princípios do reino. A igreja é uma pequena comunidade. Inclusive a palavra grega, que é usada no original para igreja, eclesia, significa um pequeno grupo, uma pequena comunidade. Um grupo de pessoas então, que se congrega para um único propósito. Certo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Pergunta do Victor, João Victor. Como saber um texto literário histórico? Okay. Boa pergunta. Para a gente poder pregar um conteúdo bíblico, a gente precisa ter um conhecimento. Para a gente poder pregar algo profundo, a gente tem que ter um conhecimento profundo. A gente não dá o que a gente não tem. Né? E não pense que só basta a gente chegar lá na frente da igreja. Né? Então a gente abre a Bíblia assim. Fala, ó, vamos orar aqui, Deus vai falar conosco. Aí você abre, põe o dedo assim e lê. Muita gente faz isso, né? Deus vai revelar pra gente. Se Deus ele quiser, na misericórdia dele, ele pode até se revelar e falar conosco dessa forma. Mas não é a principal forma de Deus falar conosco. Essa não é, com certeza não é a principal forma de Deus falar conosco. Você quer ver uma prova disso? Abre aí, pega aí tua Bíblia e eu volto, eu vou responder tua pergunta. Abre sua Bíblia, você tiver a Bíblia aí. Ah, tá. A pergunta do João é como saber o contexto histórico e cultural. Essa é a pergunta que ele fez. Todo mundo está conseguindo me ouvir bem? Será que mais pessoas estão tendo problema com o som? Vamos ver. Tá. Então, tá com a Bíblia aí. Abre Lucas 24, 27. Olha aqui, Lucas 24, 27. Então, é o seguinte, Jesus ele estava andando, tinham dois discípulos andando no caminho de Emaús, e eles estavam tristes, eles estavam preocupados, porque Jesus ele tinha morrido, né? E Jesus chega para eles, por que vocês estão tristes? O que deixa vocês tão preocupados enquanto vocês caminham, né? E eles perguntam, né, você é o único, porventura, que está em Jerusalém que ignora o que aconteceu nesses últimos dias? Aí ele, mas o que aconteceu? Ele aconteceu a Jesus Nazareno, que era varão profeta, poderoso, em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Então observa, eles reconheciam que Deus era, que Jesus tinha um grande conhecimento. E ele falou, olha, e os principais sacerdotes, né, e as autoridades o entregaram, ele foi condenado à morte. Crucificaram ele. Então a gente esperava que fosse ele quem fosse nos redimir de Israel. Então eles esperavam que aquela pessoa que veio ali, que estava pregando sobre o reino de Deus e tudo
mas seria aquele que ia libertar eles. E aí agora ele morre. Então a expectativa que eles tinham não acontece. Eles ficam totalmente tristes por conta disso. E aí Jesus pega e fala assim, olha, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Ou seja, vocês não entenderam o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E aí vem o verso 27, diz assim, ó, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as escrituras. Então observa que ele pega e começa lá de Moisés. Quando ele fala começando de Moisés, correndo por todos os profetas, era uma divisão básica que se tinha do Antigo Testamento. A lei de Moisés e os profetas, que era o restante do Antigo Testamento. Então o que isso significa? Jesus ele pegou todo o Antigo Testamento e começou a explicar para eles a respeito do que tinha acontecido com ele, para eles entenderem. Ou seja, ele começou a pregar a Bíblia de uma forma profunda, da forma correta. Por quê? Porque eles tinham entendido errado. Eles tinham interpretado errado as Escrituras. Então você vê o problema que dá? Bom, voltando então ao que o João perguntou, né? Então, como que a gente consegue conhecer o contexto histórico e cultural? Estudando. A gente precisa estudar. Aí, existem vários meios da gente conseguir isso. A gente consegue através de dicionário bíblico. A gente tem ferramentas que nos ajudam, né? Dicionário bíblico. A gente consegue através de livros sobre a história do povo de Deus, sobre comentários bíblicos, enciclopédias. Então, tem muito disso aí. Por exemplo, ó, como que era um casamento na época de Cristo? Não é um casamento igual hoje. Hoje, geralmente, a esposa ela é quem chega atrasada, né? E o esposo fica esperando no altar. No tempo de Cristo era diferente. Então, no tempo de Cristo, a esposa, a noiva, né? Na verdade, ela ficava na casa dela com as madrinhas, né? Aguardando o noivo ir lá buscar ela, depois ia todo o cortejo para a casa do noivo, aonde ia acontecer a festa do casamento. E aí ficava aquela expectativa. Qual que era a expectativa? Que horas que o noivo vai chegar? Né? E elas tinham que estar preparadas. E aí na parábola que Jesus conta, a gente consegue entender bem mais quando a gente consegue entender esse contexto histórico. Né? Na parábola fala que o noivo atrasou. O noivo tardou. Como assim o noivo tardou? Não faz sentido pra gente hoje se a gente não entende esse contexto histórico. E a gente entende então que é porque o noivo ele tinha que sair, ir lá buscar e tudo mais. E quando olha, o pessoal fala, o noivo chegou. E aí tinha que ter o cortejo, né, para poder voltar. E eles não tinham iluminação como nós temos hoje. Eles precisavam de lâmpadas, de luzes e tudo mais. E aí tinha aquelas virgens, que eram as madrinhas, né, que não tinham azeite. E elas foram comprar. E nisso elas perderam, né, a ida do cortejo. E as portas se fecharam, elas não puderam participar por falta de preparação do azeite, né? Então percebe que a gente consegue já vislumbrar um pouquinho melhor o que está falando. Então realmente é importante essa questão de entender o contexto histórico e cultural. Esse, na verdade, é uma questão de contexto cultural, né? Contexto histórico é entender, por exemplo, o que estava acontecendo com Roma na época, né? Então Roma estava expandindo grandiosamente. Estava expandindo muito. Roma já tinha atingido lugares assim que ninguém nunca tinha atingido antes. A expansão de Roma. E aí Paulo chega e fala assim, olha, Cristo ele veio na plenitude do tempo. Quando a gente estuda o contexto histórico, a gente vai entender que foi um período onde haviam cumprimentos de profecias, mas também que o contexto histórico apontava para uma necessidade de algo diferente acontecer e tudo mais. Então, vocês viram. Tem muita coisa. Mas a gente precisa estudar. Então, assim, e tem muito material. Aí então, a gente tem que usar esse celular que a gente passa o dia inteiro para as coisas que prestam, né? O computador, para as coisas que edificam a gente. Então tem muito conteúdo. Agora eu entendo que às vezes a gente fica meio perdido, né? Quando tem muita coisa para poder fazer. Por isso que às vezes é importante a gente poder seguir um método, alguma coisa, não ficar ali aleatório, né? Eu falo para os meus alunos, eu falo, gente, vamos fazer o seguinte, às vezes ele quer sair estudando um monte de coisa. Não, vamos escolher um texto da Bíblia e vamos focar nesse texto.
Então vamos começar lá, por exemplo, sei lá, o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará e tudo mais. Então vamos focar nesse capítulo, o Salmo 23. E aí agora eles vão buscar, né? Então olha só, existem essas e essas opções aqui que você pode usar para você poder estudar o contexto histórico, cultural, para você poder ver um dicionário bíblico, para ver palavras ali que você às vezes não entende, né? Então, a gente tem que ter, né, esse método também, né? A gente tem que usar um método, estratégia também para estudar a Bíblia. Então, apesar que são palavras que a gente usa hoje, mais recente, método, estratégia e tudo mais, a mesma coisa que acontecia, Cristo fazia isso, né? Quando ele ensinava, ele usava estratégia. Não que Jesus ele era um marqueteiro, né? Usando o termo pejorativo para o marketing, né? Não era isso. Mas ele usava, sim, de estratégias para poder ensinar as coisas e tudo mais. E para estudar a gente também precisa disso, certo? Alguma outra dúvida? Vamos lá. Qual Bíblia de estudo me indica? Olha só. Bom, aí depende de qual é o teu objetivo, certo? Existem muitas Bíblias de estudo, né, que são muito boas. Só que a Bíblia de estudo ela é bem limitada. Por quê? Porque ela vem a Bíblia e ela vem um pouco de conteúdo, né? Então ela tem um pouco, ela tem o texto bíblico e depois alguns comentários ali juntos, né? Algumas anotações e tudo mais. Então ela não consegue ser assim muito precisa, muito profunda, detalhada, porque senão imagina, se a Bíblia ela já ocupa um grande espaço, né? As folhas são bem fininhas para poder não ficar muito grande, né? E se coloca todo um comentário ali, né, sobre cada verso, imagina a grossura que vai ficar. Então, tem muitos comentários bíblicos que são muito bons, né? Tem. Agora, o que você precisa observar é o seguinte: a melhor forma, na verdade, agora eu acho que tá tranquilo. Tudo certo? Alguém dá ok? Que aí eu sigo. Senão eu tento alguma outra coisa. Fico perto ali do Wi-Fi, eu saio daqui, vou lá pra sala. O som não tá saindo ainda? Ninguém tá conseguindo ouvir? Me fala aí.
Ah, tá ok agora. Beleza. Certinho. Então, voltamos. Terminando de responder a pergunta que foi feita ali a respeito da Bíblia de Estudo que recomenda. Olha, toda Bíblia de Estudo é boa, certo? Toda Bíblia de Estudo é boa. Agora você vai entender, tem que entender o seguinte, ó. Todo conteúdo que a gente tiver... Porque tem muita gente que sabe muito, tem muito conhecimento, estuda muito para poder elaborar uma Bíblia de Estudo, um comentário, mas sempre é válido. Agora a gente tem que entender que tem comentários que eles são mais aplicações. Então, na verdade, não são nem comentários, mas eu diria que... Como que eu posso dizer? São comentários homiléticos, né? Então, o que é o comentário homilético? É quando ele foca mais na aplicação da vida da pessoa e dá um salto, sabe? Então, a pessoa, ela pega, ela tá lendo o texto bíblico, ela dá um salto direto para aplicar para a nossa vida. E nesse salto, a gente pode perder um pouco da essência do que realmente o texto estava querendo dizer. Então, assim, ó, eu te incentivo a, antes de buscar um comentário bíblico ou uma Bíblia de estudo, eu te incentivo você a estudar primeiro sozinho a Bíblia, certo? Então, amanhã, não perca a live de amanhã. Amanhã eu vou falar especificamente sobre aspectos da leitura e do estudo da Bíblia que vai nos ajudar, mesmo que você não tenha um comentário bíblico, mesmo que você não tenha um, uma Bíblia de estudo, né? Só você ter a Bíblia na versão que você tem. Você já vai começar a perceber alguns aspectos que já vai te ajudar a interpretar a Bíblia de uma forma mais profunda, a compreender um pouco mais a Bíblia. Então são alguns aspectos da Bíblia que eu vou falar amanhã, tá? Eu digo que a gente usar Bíblia de estudo e comentário é um outro momento. No primeiro momento a gente precisa ter esse contato pessoal, nós e o texto. Depois a gente vai para outro momento, certo? E aí, um outro nível, né, que aí eu falo que meus alunos da mentoria é o nível ouro, né, o tesouro ouro, tá? A joia ouro, que é quando a pessoa ela começa a estudar o original. Então agora ela não passa a depender do que os outros falam, mas ela vai lá no texto original, lá no mais profundo, ela consegue buscar ali, né, o que o autor estava querendo dizer lá na época que ele escreveu. Então a gente entender isso aí, fazer aquela viagem, e aí depois a gente pega e entende como eu posso aplicar para a nossa vida. Mais profundo, né? E depois que a gente faz esse processo, a gente busca comparar com comentários de outras pessoas que também estudaram no original, para ver se o que a gente está estudando faz sentido. Às vezes a gente chega a uma conclusão que não faz. Então a gente compara e aí sim a gente pode revisar, estudar de novo no original e voltar e assim por diante, certo? Então o meditar da Bíblia, é isso. A gente passar tempo dedicando e se debruçando, e estudando. Isso se torna muito gostoso quando você começa a aprender e compreender melhor, né? Vamos lá, uma outra pergunta. Ah, não, na verdade teve uma pergunta, eu não sei se essa pergunta foi antes ou foi agora, mas o apelo fica só no final. Bom, deixa eu voltar essa pergunta, porque eu não tinha visto essa pergunta aqui. O apelo fica só no final. Bom, o apelo é uma chamada para ação, né? Para decisão, para escolha. Então, o que você vai falar no início para a pessoa decidir? Certo? Mas assim, tem coisas que as pessoas já sabem. Tem coisas que a pessoa já sabe. Você pode fazer, sim, um apelo. No início, falar assim, gente, você entende que a palavra de Deus ela é muito importante. Você entende que a palavra de Deus fala conosco através da palavra, né? Que a palavra de Deus tem poder. E se você entende isso, você tem uma escolha agora. Você pode me ouvir ou pode não ouvir. Você pode ignorar o que eu vou falar. Então, se você até prefere, olha, sinta-se à vontade, vai para casa. Talvez você não quer ouvir o que tem aqui. Talvez você não quer ouvir do texto bíblico. Então fica tranquilo. Eu não vou me sentir mal de você sair. Porque eu estou cumprindo meu propósito aqui. Mas, agora, se você quiser, né, estudar e aprender mais da Bíblia, fica aqui comigo, vamos estudar. Então você fez um apelo, a pessoa tomar uma escolha. Só que ao mesmo tempo você usou a estratégia. De qualquer estratégia. Chamar a atenção da pessoa. Quem é que fala, não, pode ir embora, né? Não me escute. Quem que fala isso? Ninguém. Isso chama a atenção da pessoa. Automaticamente você está tendo mais chance de poder ter a atenção dela. Entendeu?
Vamos lá, mais alguma pergunta? Não sei nem que horas são. Eu acho que eu tenho que sair clicando aqui para dizer que eu... Ah, sim, ó. E aí vai aparecendo, gente, ó lá. A gente vai aprendendo as coisas, ó. Aí, ó. Eu não sabia que tinha como fazer isso aqui. Tá vendo? Que a pessoa vai poder ver qual que era a pergunta, né? Muito bem. Ah, a gente vai descobrindo as coisas, tá vendo? Vai aprendendo. E aí, gente, alguma outra pergunta? Então, lembrando, amanhã a gente tem... a gente vai estudar só sobre aspectos que nos ajudam a gente conseguir estudar a Bíblia de uma forma atentiva. Certo? A gente vai conseguir perceber nuances no texto bíblico que, se a gente não usasse esses aspectos, a gente não ia perceber. É isso que a gente vai falar amanhã. Certo? Bom, não havendo perguntas, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um momento da selfie. Todo dia a gente tem do print, né? Então eu vou pegar aqui a Bíblia e você vai pegar agora e vai tirar um print. E você vai marcar lá nos seus stories. O alisson.lo, tá aqui em cima, ó, meu nome. Então você marca lá e convida as pessoas para assistir amanhã. Se você acha que vai ser interessante, que a gente vai conversar, então marca o pessoal para vir, certo? Em especial, essa semana todo mundo pode participar, não tem problema, né? Tanto que é aberto aqui para todo mundo, mas ela está sendo muito especial para os pastores, né? Que eles têm um privilégio como pastor, né? Mas também uma grande responsabilidade. Então, convide os pastores que você conhece para ele poder participar com a gente também. Então marca eles, né? Compartilha com eles. Então vamos lá. Fazer aqui rapidinho pra gente tirar um print aí. Você pode tirar um print da tela. E aí me marca. E aí, detalhe. Aquele que marcar vai ganhar um presente. O pessoal já tem ganhado bastante presente aí, ó. O Robson, que tem acompanhado aí há um tempo já, né? Ele já ganhou 2 presentes, né, Robson, essa semana. E entre outras pessoas também. Outros também ganharam 2 presentes. Então, você tem a chance de ganhar mais um presente, ó. Então, tira o print aí da tela, marca lá nos stories, né? Detalhe, você tem que colocar uma hashtag. A hashtag de hoje é pregação irresistível. Olha, hashtag pregação irresistível. Beleza? Alguém fez uma outra pergunta aqui, vamos lá. Na verdade, não foi uma pergunta, foi uma afirmação, né? Marielle tem dificuldade para aprender da Bíblia. E olha, Marielle, essa é uma dificuldade que muitas pessoas têm mesmo, né? Porque a gente às vezes tem dificuldade de não saber nem como e nem por onde começar, certo? E o que eu vou falar amanhã já vai te ajudar muito. Não perca amanhã, então. Já compartilha com o pessoal, certo? Já pega lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou postar daqui a pouco. Assim que terminar aqui a live, eu já vou postar uma imagem falando da programação de amanhã. Da aula de amanhã, tá? Vocês peguem e compartilhem com o pessoal. Certo? Compartilhem com o pessoal e participe amanhã. Beleza? Gente, alguma outra dúvida? Ou a gente pode encerrar? Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado do que a gente conversou hoje. E amanhã a gente se vê. Beleza? Então vamos fazer uma oração? Oremos. Eterno nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por cada uma dessas pessoas que estiveram aqui acompanhando. Muito obrigado pelo privilégio que eu tive de, como servo teu, estar compartilhando conhecimento a respeito da tua palavra e sobre essa missão de pregar e levar a tua palavra a outras pessoas, Pai. Eu te peço, Senhor, que teu Santo Espírito continue nos usando, nos dando sabedoria, nos dando discernimento. Cuide de cada família representada, com cada pessoa que está acompanhando essa live. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Beleza? Então, galera, nos vemos amanhã. E não esquece de compartilhar com o pessoal, tá bom? Para que mais pessoas possam ter essa oportunidade de aprender mais sobre a importância da pregação e também do estudo da palavra de Deus. Então, um grande abraço, até mais.